Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Gênesis, no capítulo 3. Eu gostaria de ler o versículo 15 para a nossa meditação nesse dia. Está escrito assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Outro dia eu fiz 2 vídeos e postei no meu canal. Um traz por título o primeiro pecado e o outro o pecado do homem. Se você ver esses 2 vídeos, você vai entender melhor esse aqui. Se você ainda não viu, eu te aconselho você ver. Esse aqui vai ser continuidade desses que eu fiz anterior. Quando Deus disse para Adão e Eva para eles não comer daquele fruto que ele tinha colocado ali no jardim do Éden, de todos os outros frutos eles podiam comer, somente de um que eles não podiam. E nós vemos que a serpente enganou Eva, dizendo que aquele fruto era bom, que podia comer, que eles não iam morrer, falando mentira para Eva. Quando eles comeram e pecaram contra Deus, pouco tempo depois Deus aproximou deles e Deus repreendeu tanto Adão quanto Eva e também a serpente, que no caso era Satanás que estava ali incorporado naquela serpente. E Deus lançou ali juízo sobre eles. E no versículo 15 do capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, nós vemos que Deus disse: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Deus citou essa passagem, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Deus disse isso para a serpente, para Satanás e para a mulher, nós vemos que Deus ele já tinha um plano para salvar o homem. Deus sabia que o homem ia pecar, que o inimigo ia fazer o homem pecar, e Deus já tinha um plano para salvar o homem. E eu gostaria de ler, de meditar hoje sobre esse assunto na Bíblia, mostrar aqui no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, como que Deus trabalhou para realizar esse plano para poder salvar um homem. E eu gostaria de ver, de comentar isso hoje. É Deus trabalhando para cumprir o seu plano para salvar um homem. Então, depois que um homem pecou e Deus repreendeu eles, eles foram expulsos do jardim do Éden para que eles não comessem de uma árvore que tinha lá também chamada árvore da vida, que se eles comessem ela depois que eles pecaram, eles iam viver eternamente. Então, para que isso não acontecesse, Deus expulsou eles do jardim do Éden, colocou querubins para tomar conta dessa árvore do jardim e também uma espada inflamada. E eles foram expulsos do jardim e foi lavrar a terra. E com o passar do tempo, eles tiveram filhos, os filhos deles também tiveram outros filhos, e assim eles encheram a terra naquela região de pessoas. Os filhos deles encheram a terra foi povoada. Só que a violência cresceu, a terra ficou corrompida
e cheia de violência. E Deus arrependeu de ter feito um homem. E Deus resolveu mandar um dilúvio para poder acabar com o homem. Só que Deus, ele não mata, ele não destrói o justo. Se tiver de destruir o justo, alguém, primeiro ele salva o justo para depois destruir o ímpio. E foi assim que aconteceu. Noé e a família dele eram pessoas justas. Deus mandou eles fazer para eles uma arca, que Deus ia destruir as outras pessoas, a população daquela época. E assim Noé obedeceu. Noé fez uma arca, entrou ele e a sua família na arca, e Deus mandou o dilúvio, e Deus salvou ele e sua família, e os animais, como conhecemos a história. Depois do dilúvio, os filhos de Noé tiveram filhos e outros filhos, e assim a terra foi povoada novamente, como está até hoje. Aqui acontece, Deus um dia, depois do dilúvio, apareceu para um homem chamado Abraão. Ele chamava Abrão. Depois Deus mudou o nome dele para Abraão. E Deus, Abraão era um homem temente a Deus e era servo de Deus. Aí Deus apareceu para ele e lhe fez promessas. Nós vemos isso no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão obedeceu a Deus, saiu da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de teu pai, e para a terra que Deus ia dar para ele a sua descendência. E como nós lemos na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 21, nós lemos que Deus, que Abraão, ele teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Isaque depois teve 2 filhos também, um deles chamado Jacó. Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Jacó teve 12 filhos. E teve um dia que, na época de Jacó, teve uma fome na região onde ele morava, e o único lugar que estava tendo alimento era no Egito. E Jacó desceu para o Egito, porque só lá estava tendo alimento, e morou no Egito. O rei do Egito, com o passar do tempo, pegou Jacó e seus 12 filhos, suas famílias, como escravo no Egito. E eles ficaram no Egito, ele e a descendência dele, toda a descendência dele, ficou no Egito por 430 anos, sendo escravo ali no Egito. Um dia Deus apareceu para Moisés no deserto e mandou Moisés ir lá no Egito para poder libertar o povo de Israel da escravidão. E Moisés fez isso, foi lá no Egito, e Deus, através de Moisés, libertou o seu povo, o povo de Israel, da escravidão do Egito. E ia levar esse povo para a terra que Deus tinha prometido para Abraão, que ia dar para Abraão e a sua descendência, e a terra chamada Canaã. E assim aconteceu. Pelo deserto, para atravessar o deserto, eles demoraram 40 anos e chegaram na terra de Canaã. Era a terra que Deus tinha prometido que ia dar para a descendência de Abraão. Ia fazer da sua descendência uma grande nação. E assim aconteceu. Eles chegaram na terra de Canaã, eles
tomaram a terra, e ali os 12 filhos de Israel, que formou 12 tribos, e ali eles dividiram a terra de Canaã pelos 12 filhos, pelas 12 tribos de Israel. E ali eles passaram a morar naquela terra. Deus, ele sempre enviava um profeta, um homem de Deus, e falava para o povo de Israel que era para eles ficarem atentos, porque Deus, ele ia enviar um Salvador para Israel. E sempre Deus mandava através dos profetas mensagens para o povo de Israel que Deus ia enviar um Salvador que ia sair de uma das tribos de Israel para poder salvar o povo de Israel. E sobre essas profecias, eu quero ler algumas delas no Antigo Testamento para nossa meditação. No livro de Isaías, no capítulo 7 e no versículo 14, está escrito: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, ele escreveu, dizendo: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 53, do versículo 3 até o 7, está escrito: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. No livro de Isaías, capítulo 50, versículo 6, está escrito: As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Essas profecias foram escritas pelo profeta Isaías cerca de 750 anos antes de Cristo. No livro de Miqueias, capítulo 5, e no versículo 2, está escrito: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que me será senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essas palavras também foi escrita cerca de 750 a 780 anos antes de Cristo.
No livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, está escrito: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. No livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, está escrito: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Esta profecia foi dita e escrita pelo profeta Zacarias, que viveu cerca de 520 anos antes de Cristo. No livro de Salmos, Salmos 22, versículo 16 até o 18, está escrito: Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés, poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Esse salmo foi escrito por Davi, e Davi viveu no ano 1040 a.C. Essas são algumas das muitas profecias que tem na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, que Deus falou através dos seus servos, os profetas, do Salvador que ele ia enviar para salvar o homem, para salvar a humanidade. E foi assim que Deus trabalhou, esse foi o plano de Deus para salvar o homem, e eu vou continuar sobre esse assunto no próximo vídeo. Espero que você acompanhe. Que Deus abençoe.